O profeta Micaías é um crente que aparece no Antigo Testamento e é reconhecido como uma testemunha invencível. Pode ser lido sobre ele em 1 Reis 22 versículo 1 ao 28 e 2 Crônicas 18 versículos 1 ao 27. Assim como um meteoro aparece repentinamente com luz fulgurante no escuro céu noturno para logo depois perder-se de vista, o profeta Micaías apareceu momentaneamente no firmamento da história bíblica, mas deixou em seu rastro raios tão brilhantes que sua luz perdura até os nossos dias. O fundo escuro que fez resplandecer sua luz com um brilho tão intenso se encontra em Reis capítulo 22 e em 2 Crônicas capítulo 18. Nestes capítulos lemos da aliança que Josafá, o piedoso rei de Judá, tinha feito com Acabe, o rei apóstata de Israel, para guerrear contra a Síria, a fim de recuperar uma cidade que estes tinham arrebatado. Esta aliança incompatível deixou inquieto o coração de Josafá, de maneira que este suplicou a Acabe que, antes de iniciarem a guerra, consultassem a Deus a respeito. Acabe então reuniu 400 profetas de Israel e lhes perguntou se deviam ou não deviam ir à guerra para recuperar a cidade perdida e todos a uma responderam, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá não ficou tranquilo. Duvidou em seu coração que aqueles fossem profetas autorizados por Deus, e disposto a aclarar o caso, perguntou ansioso a Acabe, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Há um ainda, por quem consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá, respondeu Acabe. Esta resposta de Acabe, involuntariamente, demonstrou o prestígio de Micaías. Como profeta, ele estava num grupo diferente dos outros profetas reunidos ali. Os outros, desejando ganhar os favores reais, eram meros aduladores do perverso e pecaminoso rei Acabe, não tinham a coragem de dizer a verdade, temendo sofrer as represálias do rei. Micaías, pelo contrário, era fiel no desempenho da responsabilidade para a qual Deus o separara e buscava apenas a aprovação divina. Como representante do trono de Deus, nunca vacilava em dar fielmente sua mensagem perante o trono de Acabe. Nunca procurava ser agradável ao rei com palavras bajuladoras, nunca o animava com promessas ilusórias, nunca suavizava as admoestações de Deus com palavras de vã esperança a fim de acalmar seus temores. Não é de estranhar, pois, que Acabe aborrecesse ao intransigente servo de Deus. O rei era dos que, no dizer de Isaías, diziam aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, Isaías 30 versículo 10. Quão solene é a advertência de Deus, através de seu servo Jeremias, aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, Jeremias 23 versículo 28. Os verdadeiros mensageiros de Deus acatam este mandamento imperativo. Esta é uma característica que os distingue dos falsos profetas que abundam em nossos dias, ensinando doutrinas de demônios e falando com hipocrisia mentiras, 1 Timóteo 4 versículo 1 e 2. Micaías tinha esta característica. João Batista ostentava, Marcos 6 versículo 16 ao 18. E o apóstolo Paulo também a trazia, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens e sim, a Deus que prova os nossos corações. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Deus é testemunha. Nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, Atos 20 versículo 27, 1 Tessalonicenses 2 versículo 4 e 5, 2 Coríntios 2 versículo 17. Que cada jovem pregador que lê estas linhas veja a maneira como prega. Que carregue a marca de fidelidade que tão honrosamente carregou Micaías. Com má vontade, Acabe acabou mandando trazer Micaías. E de onde o trouxe? Da cadeia. Da palavra devolveu, 1 Reis 22 versículo 26, se deduz que o fiel servo de Deus estava na cadeia, o que nos permite vislumbrar os padecimentos de Micaías nas mãos do rei apóstata de Israel. Apesar do trato injusto que recebia, não se desesperava, nem passava o tempo compadecendo-se de sua má sorte. Um homem de sua estirpe moral e espiritual aceitaria seu aprisionamento como uma honra concedida pelo Deus vivo, a quem servia, sem reparar nas consequências de ser-lhe fiel. Deus jamais prometeu a seus servos um céu azul sem nuvens, um caminho de flores sem espinhos, urna carreira brilhante sem perturbações.
Antes, pelo contrário, quando ele mandou a seus servos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16 versículo 15, sabia perfeitamente que estava enviando-os a um acampamento de inimigos hostis. Não devemos esquecer-nos que ele também disse, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, Lucas 10 versículo 3. O preço da fidelidade no serviço de Cristo é o sofrimento, mas o sofrimento acabará com glória. No mundo passais por aflições, disse o Senhor a seus discípulos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 versículo 33, se seu embaixador mais destacado certa vez escreveu, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8 versículo 17. Estas palavras sublimes têm iluminado com luz inefável o escuro calabouço de inúmeros santos encarcerados pela causa de Cristo, fazendo-os cantar de alegria em lugar de estarem chorando de angústia. Não foram somente Paulo e Silas que cantaram hinos a Deus no cárcere, a canção dos prisioneiros do Senhor nunca parou desde aquele dia até hoje. Todos os que têm sofrido prisões por causa de Cristo sabem que, se sofrem com Ele, também serão glorificados com Ele. Romanos 8 versículo 17. O mensageiro que foi despachado para trazer Micaías perante os reis aproveitou a oportunidade para comunicar-lhe o que tinham dito os 400 profetas de Acabe e orientou a dizer o mesmo. Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Que oportunidade Micaías teve para moderar as suas palavras e encobrir a desagradável verdade a fim de ganhar o favor do rei e conseguir sua liberdade. Mas este nobre homem jamais podia transigir com o erro e disse resolutamente, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser isso falarei. Nem a insistência do oficial, nem o prognóstico dos profetas, nem a presença e a autoridade dos dois reis podiam afetar o pronunciamento de Micaías. Era um homem que não aceitava suborno, sua retidão era incorruptível, sua veracidade era inatacável, sua atitude era intransigente porque diariamente estava em contato com o trono de Deus e não se dobrava perante os tronos dos homens. Como resposta à pergunta de Acabe, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Micaías, com uma grande ironia, disse ao rei o que este queria ouvir, isto é, a mesma mensagem que lhe tinham dado os 400 profetas, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o sarcasmo do profeta não passou despercebido pelo rei, que exclamou, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Que homem mais hipócrita foi aquele rei! Tinha dado as costas a Deus e tinha recusado a palavra de Deus. Tinha perdido o direito de invocar o sagrado nome de Jeová. Acabe era como aquele sumo sacerdote que, tendo rejeitado o testemunho de Jesus em relação a si mesmo, lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26 versículo 63, se, depois de ouvir a resposta afirmativa, o condenou à morte por ter dito a verdade. Os homens que, hipocritamente e insistentemente, têm rejeitado a verdade de Deus no dia do juízo terão que dar contas a Deus pela sua atitude. Acabe tinha exigido a verdade, então Micaías lhe diz a verdade crua e nua, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Hebreus 4 versículo 12. Assim resultou ser a palavra de Deus dada ao rei pelo seu fiel mensageiro Micaías. Ela penetrou na consciência intranquila daquele déspota degenerado, fazendo-lhe dizer a Josafá, não te disse eu, que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Que homem mais contraditório! Se a mensagem do profeta não era do seu agrado, devia culpar-se a si mesmo e não a Micaías, porque Deus nunca acomoda a sua palavra ou os seus propósitos para agradar a homens maus. O homem que insiste em rebelar-se contra a soberania de Deus perde todo o direito ao sustento de Deus e irremediavelmente terá que cair sob a sentença de Deus. A parábola de Micaías, dada como uma advertência solene ao rei, não requer comentário, seu significado é como uma advertência solene ao rei e não requer comentário, seu significado e propósito estão bem claros, ouve, pois, a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que?
Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Com a sua parábola Micaías disse ao rei, sem vacilar, que seus 400 profetas eram, como se diz na linguagem popular, um monte de mentirosos, homens inspirados não por Deus, mas pelo diabo, a fim de conseguir sua completa destruição. A frase "O Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas" não significa que Deus era o autor da mentira que levou Acabe à morte. Aqui rege o princípio que vemos em 2 Tessalonicenses 2 versículos 9 ao 12, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Mas é interessante que aquele que dirá a referida mentira será o iníquo, aquele que agirá segundo a eficácia de Satanás. A mentira será inspirada por Satanás, o pai da mentira, mas será permitida por Deus para levar a cabo seus propósitos de juízo sobre os que insistirem em rejeitar a verdade. Acabe tinha endurecido tanto seu coração contra Deus e a sua palavra que este permitiu que fosse enganado pela mentira diabólica dos falsos profetas, a fim de que sobre ele caísse o juízo. A palavra de Micaías logo trouxe sobre ele a repreensão de homens perversos e cruéis. Zedequias, o porta-voz dos profetas, o feriu no rosto, e disse-lhe: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías não tem sido o único servo de Deus a sofrer assim. Nosso Senhor padeceu da mesma maneira na presença do sumo sacerdote, Mateus 26 versículo 67, como também o apóstolo Paulo, Atos 23 versículo 2, e muitos outros santos de Deus através dos séculos da era cristã. E se nós algum dia tivermos que sofrer semelhante humilhação pelo testemunho que dermos de nosso Senhor, tenhamos bem presente que Deus nos permitiu andar em boa companhia e que não há razão para ficarmos envergonhados. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4 versículo 16. Os únicos sofrimentos que estão incluídos dentro do círculo da bem-aventurança de Cristo são os que se impõem injustamente por sua causa. Quem sofre tais aflições está seguindo nos passos do Senhor e pode contar com seu amparo e sua ajuda. Os sofrimentos por amor a Cristo refinam e enobrecem o caráter do homem e nunca poderão rebaixá-lo. E então, com coragem inquebrantável e com toda a dignidade que convém a um servo de Deus, Micaías se manteve impoluto no meio dos que se rebaixaram para feri-lo em nome de Jeová, segundo eles. Após tal afronta feita por Zedequias a nobre testemunha de Deus, o rei Acabe acrescentou uma ordem vingativa para aumentar seu sofrimento. Após ouvir as palavras de Micaías, o Senhor falou que é mal contra ti, e o monarca gritou enfurecido a um oficial de sua corte: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, e direis: Assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Pobre Micaías! Ou melhor, pobre Acabe! Aquele dirigia-se à angústia e à aflição de uma prisão injusta, mas, sem dúvida, ia com o coração tranquilo por ter cumprido com o seu dever e por ter defendido a honra de Deus. Este dirigia-se à guerra atemorizado com o pressentimento de um desenlace fatal e depois iria à eterna prisão merecida para onde vão todos os que desprezam a Deus e a sua palavra. Mas Micaías teve a última palavra: Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Ouvi isto, vós, todos os povos. Estas palavras deixam em evidência sua valentia. Que homem ousado foi Micaías! Que coragem sublime ele mostrou! Ali esteve como campeão de Deus, seu único representante fiel, no meio da multidão de emissários de Satanás que fingiram ser profetas de Deus. Era ele quem dominava a situação. Não permaneceu na defensiva, tinha tomado a ofensiva e tinha levado a guerra ao território do adversário. Ele era o dono de sua alma e estava certo que, ou pela vida ou pela morte, Deus, o Deus de Israel, seria engrandecido nele. E você, estimado leitor? E eu? Ficamos receosos diante dos adversários do Senhor? Somos infiéis em circunstâncias que requerem fidelidade a Deus? Calamo-nos quando outros apresentam evasivas sobre as verdades das Escrituras? Ou cedemos para agradar a maioria? Consideremos o inflexível Micaías, meditemos em sua atuação tão nobre e peçamos a Deus que nos faça tão fiéis e valentes como ele em nosso testemunho perante um mundo pecador e incrédulo.